Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula. E nesta aula estaremos falando um pouquinho sobre listas, né? O que é e para que ela serve, beleza? Então aqui, para poder te explicar da melhor maneira possível, que você também consiga entender melhor, eu vou estar abrindo aqui o meu editor. E aqui estaremos criando justamente algumas listas para você poder entender como elas funcionam e como a gente aplicar elas no HTML. Então, a primeira coisa é o que é lista, beleza? Então, a lista ela é justamente um agrupamento de informações. A primeira coisa que a gente consegue entender é justamente isso, que uma lista é um agrupamento de informações. Por exemplo, coloca aqui, lista de compras, beleza? Então, lista de compras, aqui a gente poderia colocar aqui primeiro arroz, 2 feijão, 3, coloca aqui refrigerante, para quem gosta mais de refrigerante aí, né? Coloca 4 aqui cerveja, acho que tem muita gente que gosta de cerveja também. E 5, coloca aqui dentre outros. Então aqui que a gente acabou de fazer é justamente uma lista, né? Então imagine agora você fazer sua anotação aí da compra do mês, né? Então seria justamente isso, seria um agrupamento de informações. E no HTML a gente também consegue criar nossas listas, né? Então aqui, como imagine que fosse uma anotação, e a gente precisa agora transcrever isso aqui para uma lista HTML, para poder renderizar na nossa página, beleza? E aí, antes de tudo, antes de a gente ir lá para a prática, existem dois tipos de listas no HTML. Então coloco aqui, listas no HTML. E quais serão essas listas aí que a gente consegue criar? Seriam as listas ordenadas, beleza? E colocar aqui vezes listas não ordenadas, beleza? E qual a diferença entre listas ordenadas e as listas não ordenadas? A primeira coisa, as listas ordenadas, como o nome já diz, né? Ela é ordenada. Então, no nosso caso aqui, pegar um exemplo, aqui seria tipo um exemplo de lista ordenada. Por quê? Porque está ordenando aqui através do número, tá? Então, aqui seria 1, 2, 3, 4 e 5. Então, isso aqui é um exemplo real de listas ordenadas. E as listas não ordenadas, digamos assim, ordenadas, poderíamos dizer que seria a mesma lista, porém sem a numeração. Então aqui a gente vai tirar isso aqui seria um exemplo de lista não ordenada. Por quê? Porque não tem uma ordenação, né? Então a gente pode colocar qualquer coisa aqui, independente da ordenação, porque é uma lista não ordenada. E geralmente no HTML, quando a gente cria uma lista ordenada, geralmente ela vem aqui com um ponto na frente e o nome aqui do atributo, né? O nome do item aqui da minha lista. Então seria mais ou menos isso, beleza? Aqui estou dando apenas um exemplo para vocês poderem entender. Então a diferença entre lista ordenada e lista não ordenada é justamente isso, que as listas ordenadas ele vai me dar com os itens ordenados. Pode ser pelo número aqui, né? Pelo quantitativo, ou pode ser também pela ordem alfabética aqui, A, B, C e etc. E a lista não ordenada justamente não tem ordenação, então poderia colocar qualquer item aqui, independente da sua ordenação, beleza? Então, de forma resumida, seria isso aí. E agora o nosso próximo passo é fazer isso lá no HTML, né? Entender como é que a gente faz essas listas ordenadas e não ordenadas no HTML. Mas, desde já, vou deixar para a próxima aula para a gente já poder fazer isso na prática, beleza? Então, caso você venha ter alguma dúvida, alguma dificuldade no entendimento aqui, peço a você que coloque sua dúvida no nosso clã para que a gente consiga te explicar da melhor maneira possível, tá? Então aqui eu te expliquei de forma bem simples e bem direta do que seria as listas no HTML, como vocês podem ver aqui, que é um agrupamento de informações, e os tipos de listas que a gente consegue fazer, né? Que são as listas ordenadas e as listas não ordenadas, beleza? Então desde já, obrigado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.